Nesse vídeo nós vamos falar sobre a guerra comercial que está havendo entre os Estados Unidos e as demais nações, o tarifaço que Donald Trump está aplicando às demais nações. Vamos analisar os impactos e as consequências que isso pode trazer para a economia brasileira e quais são as causas por que o Donald Trump está aplicando essa tarifa. A gente vai ver algumas possibilidades e quais são os impactos que isso pode trazer para o mercado brasileiro, como isso pode impactar a inflação e, consequentemente, o desempenho das ações brasileiras aqui no mercado nacional. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Luan Batalha, esse é o canal Nintai Invest. Por aqui nós falamos de economia, investimentos, dicas de finanças pessoais, falamos sobre ações, fundos imobiliários, Bitcoin e uma série de outras informações importantes para você tomar as suas decisões embasadas e inteligentes e fazer os seus investimentos com consciência. Então vamos lá. Recentemente, Donald Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio que são importados para os Estados Unidos. E isso tem causado um temor muito grande em alguns países, principalmente Canadá, México e Brasil, que são grandes exportadores de aço e alumínio para os Estados Unidos, também como países da União Europeia. E há uma preocupação, um temor que isso possa levar a uma guerra comercial. Então a gente vai entender as causas e consequências desse tarifaço de Donald Trump, como tarifas de Trump a aço e alumínio do Brasil e do mundo podem prejudicar a economia americana. Existem alguns estudos, algumas pessoas defendendo que o tarifaço de Donald Trump vai causar inflação, principalmente nos Estados Unidos, uma vez que quando o mercado nacional dos Estados Unidos importa aço do resto do mundo, esse aço acaba chegando mais barato. Com a tarifa de Donald Trump, no entanto, esse aço vai chegar lá mais caro nos Estados Unidos. E isso pode fazer com que esse preço sobre a tarifa recaia sobre o consumidor final nos Estados Unidos, elevando a inflação por lá. Já algumas pessoas defendem que não, que essa tarifa que Donald Trump está colocando, ela será paga pelas empresas exportadoras. Mas a gente sabe que, na verdade, isso é uma falácia, porque de fato, quem paga tarifa sobre importação é sempre o consumidor final, no caso, o consumidor americano. E ainda há um outro temor de que, com esse aumento de tarifa, as empresas americanas vejam uma oportunidade de aumentar o preço dos seus produtos para aumentar a margem de lucro. E isso favoreceria as empresas em detrimento aos consumidores. Então, os consumidores acabariam pagando mais caro no preço do aço e do alumínio, gerando inflação nos Estados Unidos. Mas por que Donald Trump está querendo colocar taxas sobre aço, alumínio e uma série de outros produtos também, como ele já anunciou há poucos dias, sobre importação que ele faz de outros países? Uma das possibilidades que se tem aventado é que Donald Trump está usando as tarifas como uma ferramenta de barganha, de negociação. Anuncia que vai aumentar a tarifa sobre as exportações dos outros países, ou seja, a importação dos Estados Unidos, e com isso afetaria drasticamente a economia desses outros países, que são grandes exportadores para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos acabam comprando muito desses países. Se os Estados Unidos aumenta a tarifa sobre esses países, então afeta drasticamente a balança comercial, a dinâmica comercial dentro desses outros países, e isso causaria um problema de emprego, de renda em vários países do mundo. Então, Donald Trump, sabendo disso, ameaça com tarifas pesadas, forçando os demais países a sentar com ele na mesa de negociações para conseguir com que esses outros países atendam às reivindicações dos Estados Unidos. E qual é uma das principais reivindicações, no caso, porque os Estados Unidos taxou especificamente o México, a China e o Canadá? Basicamente por esse fator que eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, os Estados Unidos forçou uma negociação com a China, o México e o Canadá por conta da alta taxa de entrada de fentanil, um opioide, um medicamento utilizado como analgésico, mas que também é utilizado para a fabricação de drogas.
e isso tem afetado muito a vida dos americanos nos Estados Unidos. Estima-se que em 2023, mais de 74 mil americanos morreram por overdose por conta do fentanil. E aí o presidente Donald Trump coloca uma tarifa para forçar uma negociação entre esses países. Então, o que é que tem a ver o fentanil com a China, o México e o Canadá? Basicamente o seguinte: sabe-se que parte dos produtos que são utilizados na fabricação do fentanil vem da China. Eles são importados de alguns cartéis de droga no México. Eles importam da China e acabam fabricando o fentanil em território mexicano. E do México, eles passam de forma ilegal pela fronteira do México com os Estados Unidos, especificamente a fronteira sudoeste do México com os Estados Unidos. E a partir dali entra uma quantidade muito grande de drogas em território americano. E Donald Trump, sabendo disso, forçou, através da tarifa, uma negociação para sentar com a presidente do México e assim poder negociar medidas mais eficazes para combater o tráfico de drogas via fronteira México com os Estados Unidos, e assim a quantidade de drogas que chega nos Estados Unidos acaba diminuindo. Um outro problema também é a imigração massiva que tem via fronteira do México com os Estados Unidos, que na gestão do Joe Biden estava mais flexibilizada e agora Donald Trump quer fortalecer essa linha dura contra a imigração ilegal via a fronteira ali do México com os Estados Unidos. Então a tarifa é uma forma de barganha do Donald Trump para poder forçar uma negociação com o México. Em relação ao Canadá, há também acusações de Donald Trump de que existe cerca de 1% do fentanil que entra no território americano entra pela fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Então, ele quer ali forçar também uma negociação com o presidente do Canadá para combater de maneira mais eficaz a entrada de fentanil em solo americano. E com a China, o problema da exportação chinesa de produtos que são utilizados na fabricação de fentanil. Então, essa é uma das possibilidades. Uma outra possibilidade de o Trump vir com tarifas pesadas sobre outros países é uma espécie de retaliação de guerra comercial dos Estados Unidos com outros países. Muitos países estão alegando que os Estados Unidos estão querendo iniciar uma guerra comercial, mas na verdade a tarifa que os Estados Unidos cobra pelos produtos que são importados de outros países acabam sendo menor do que esses mesmos países acabam taxando os produtos americanos. Então, nesse caso, não seria nem tanto uma retaliação, seria mais uma reciprocidade tarifária, uma vez que os Estados Unidos acabam tarifando menos os outros países, enquanto os outros países acabam tarifando mais os Estados Unidos, como a gente consegue observar nesse gráfico aqui. No eixo Y, nós temos as tarifas que são aplicadas pelos Estados Unidos às demais nações, enquanto no eixo X, nós temos as tarifas que são aplicadas pelas demais nações aos produtos dos Estados Unidos. Então, vamos localizar aqui o Brasil, por exemplo. Os Estados Unidos taxam, em média, os produtos brasileiros em mais ou menos 2%. Agora, o Brasil taxa os produtos americanos em cerca de 14% na média. Ou seja, se os Estados Unidos estiver em busca de uma reciprocidade tarifária, ele pode aumentar a tarifa sobre os produtos brasileiros em até 7 vezes o valor atual, uma vez que o Brasil sobretaxa em 7 vezes mais os produtos americanos do que os americanos taxam os produtos brasileiros. Então, nessa guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos, com certeza o Brasil sairia perdendo. Vamos analisar então agora em relação à China, que é o que já está marcado aqui no gráfico na linha vermelha. Então perceba que enquanto os Estados Unidos tarifam abaixo de 4% os produtos chineses na média, a China tarifa em cerca de 11% os produtos americanos. Então, com certeza, essa relação entre reciprocidade tarifária está desbalanceada, sendo que a China sobretaxa os produtos americanos. E isso acontece com vários outros países, por exemplo, a Argentina, que taxa em torno de 13,5% os produtos americanos,
enquanto são taxados abaixo de 4% pelos americanos. Então, Donald Trump talvez esteja buscando uma reciprocidade tarifária, julgando não ser justo cobrar uma taxa tão baixa em relação à taxa que eles são cobrados quando exportam os produtos para esses países. Então, esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto seja a possibilidade de Donald Trump ser de fato um protecionista, um nacionalista e queira taxar as exportações dos outros países para os Estados Unidos justamente para proteger a indústria nacional e os empregos nacionais, ou seja, os empregos e as empresas norte-americanas, um protecionismo. Só que isso está totalmente contra os princípios do livre mercado. Essas taxas, na verdade, elas só encarecem os produtos e com certeza vão causar inflação nos Estados Unidos. E se isso causa inflação, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele pode manter as taxas de juros americanas, a Fed Funds Rate, mais alta do que o normal. Por lá a gente já tem indícios de que a taxa de juros seria cortada, mas essas tarifas podem fazer com que gere inflação. O Banco Central, para controlar a inflação nos Estados Unidos, tem que aumentar a taxa de juros americana e com isso, a taxa de juros estando mais elevada por lá, isso atrairia capital dos outros países para investir nos títulos públicos americanos, que são o padrão ouro de segurança do mundo inteiro. Então, isso atrairia um fluxo de capital para os Estados Unidos, fortaleceria o dólar e um dólar fortalecido frente às outras moedas poderia causar inflação nos outros países. É o que a gente acaba dizendo, né? Que os Estados Unidos eles são um grande exportador de inflação para os demais países, porque como a maioria dos produtos, as commodities, são negociadas em dólar, se o dólar se fortalece em relação às outras moedas, essa inflação ela acaba atingindo os demais países. E a gente viu que em 2024 o dólar se valorizou 27% em relação ao real. Mesmo com toda a intervenção do Banco Central vendendo cerca de 33 bilhões de dólares no mercado para tentar controlar a alta do dólar, ainda assim o dólar se valorizou 27% em relação ao real. E existe um risco de que essa política tarifária de Donald Trump acabe elevando a inflação por lá, o que levaria a taxa de juros americana a subir, levaria também um fluxo de capital para os Estados Unidos, fortalecendo o dólar frente às outras moedas, gerando inflação principalmente nos países emergentes, como o Brasil. E a inflação no Brasil já está descontrolada, mesmo sem os efeitos tarifários de Donald Trump. O mercado aumenta a projeção da inflação para 5,58% em 2025. Lembrando que em 2024 a inflação foi de 4,83%, ficou abaixo de 5%, e agora o mercado já está projetando uma taxa aí acima de 5%. Lembrando que essa projeção de inflação ela já vem aumentando quase toda semana. Estava em 5%, foi aumentando, aumentando, aumentando e agora já está em 5,58%. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é que a inflação está aumentando e existe um risco dela aumentar ainda mais, principalmente por conta da defasagem do preço dos combustíveis, que está defasado em 24% em relação ao diesel e 14% em relação à gasolina. Então a Petrobras está segurando a alta dos preços dos combustíveis e a gente não sabe até quando essa política ela vai se sustentar. Isso significa que se a Petrobras repassar o preço dos combustíveis que estão represados para o consumidor, isso vai ampliar demais a inflação por aqui, prejudicando principalmente os mais pobres por conta do preço dos alimentos, que já teve uma alta substancial em 2024 e a tendência continua aumentando agora em 2025. E isso afeta a popularidade do presidente Lula. Então perceba que a gente tem um risco de inflação, que é a política tarifária de Donald Trump, o risco de o governo não conseguir segurar o preço dos combustíveis, o que geraria mais inflação, a incerteza inflacionária que nós temos por aqui, o mercado já
fazendo projeções e elevando cada vez mais a expectativa de inflação para 2025, e a popularidade do presidente Lula, que tem caído muito nos últimos dias. Então, o que é que eu enxergo para esse cenário? Que o presidente ele vai fazer de tudo para conter essa inflação, para que isso não impacte a sua imagem e prejudique uma futura candidatura na próxima eleição. Então, para isso, vai ser necessário fazer um controle da inflação. E como é que é feito principalmente o controle da inflação? Através do aumento da taxa de juros brasileira, a taxa Selic, que está em 13,25 e que já existe estimativas de que ela vá para 15% até o final de 2025. Eu acredito que essa taxa pode superar, inclusive, os 15% esse ano, se a inflação sair de controle. E se isso acontecer, quanto mais a taxa de juros se eleva, mais teremos impactos sobre a bolsa brasileira, sobre os ativos de risco, ações e fundos imobiliários. Sendo que a bolsa brasileira já está barata. Eu até discuti isso em um vídeo, vou deixar aqui no card para você ver se vale a pena investir na bolsa brasileira ou na bolsa americana, seja diretamente ou via ETF IVVB11. Eu particularmente acredito que a bolsa brasileira está oferecendo oportunidades excelentes de investimento, apesar do risco de inflação por aqui, de fortalecimento do dólar em relação ao real, o que tornaria os investimentos no exterior um pouco mais atraentes, mas ainda assim eu acho que as ações americanas estão sobrevalorizadas em relação às ações brasileiras. Então, para fechar esse vídeo, a ideia é: nós temos risco de inflação no Brasil pela tarifa de Donald Trump, pela defasagem dos combustíveis, também da alta do preço dos alimentos, e que isso tende a se intensificar agora em 2025 e prejudicar ainda mais a imagem dele e colocar em xeque a sua candidatura ou o seu projeto de permanecer no poder na próxima eleição, seja ele se candidatando ou apoiando um outro candidato do seu partido ou de um partido aliado. Então, para ele evitar esse problema, vai ter uma política de controle da inflação, principalmente via taxa Selic. Taxa Selic subindo vai prejudicar o desempenho das ações brasileiras por um tempo maior, ampliando essa janela de oportunidade de compra. Então, o que eu tenho feito é comprado com parcimônia, não tenho usado todo o meu capital mensal para comprar ações brasileiras. Eu tenho dividido entre Bitcoin, um pouco de caixa e comprado também ali as ações brasileiras que eu vejo que estão descontadas, sabendo que elas tendem a cair nos próximos meses à medida que a taxa Selic for se elevando, e aí eu vou começar aportando nessas ações com mais força, buscando uma rentabilidade futura. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários o que você tem achado de toda essa política de tarifaços do Donald Trump nos demais países, se ele está certo, se ele está errado, e o que é que você está vendo de impacto nas ações brasileiras e nos seus investimentos. Deixa aqui no comentário, quero saber a tua opinião. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Fui.